Olá a todos telespectadores que estão me assistindo, é um prazer muito grande falar com você, você que estava ligado já na Rede Opinião de TV, ou você que ligou agora para nos assistir ao programa Testemunho de Vida. É um prazer muito grande falar com você, você de Araras e da nossa região. Olha, hoje eu vou conversar com o senhor Emerson Alves Domingos, já está me esperando ali para a gente bater um papo e contar um pouco da história de vida dele. Eu tenho certeza absoluta, vai ser uma história que vai trazer fé, esperança, vai trazer convicção de que Deus é poderoso de transformar uma vida. Hoje o programa está imperdível. Ligue para alguém que você gosta, alguém que você ama, manda um zap aí, coloca no Face. Estou assistindo o Testemunho de Vida, hein? Então é hora de divulgar essa bênção, é hora de divulgar a história de vida de alguém que teve a vida transformada pelo poder do Senhor Jesus. Intervalo chegando, daqui a pouco a gente volta. Até já. A família Quadrangular a cada dia está maior. Vem aumentar as suas fileiras ainda mais. Traga a família, os amigos, os vizinhos. Venham todos para a Catedral da Paz. À noite temos os cultos e reuniões especiais da família, do empresário, dos jovens. Durante o dia temos as tardes da bênção e em todo o tempo o plantão espiritual. Frequente com alegria nossa Catedral da Paz. Rua Padre Manuel da Nóbrega 141, Belvedere, em Araras. Voltando, e agora eu vou conversar com Emerson Alves Domingos, que já anunciei no primeiro bloco. Já está comigo aqui, tudo bem, Emerson? Tudo bem, pastor. Prazer recebê-lo aqui. Igualmente. Sempre simpático, né? Sorridente. Vida inteira. É isso aí. Emerson, vamos contar um pouco da sua vida. Quem era você antes de Jesus? Bom, pastor, fui uma pessoa muito tranquila. Graças a Deus, vim para a igreja muito cedo. Não fui de bagunça, não fui de beber, nem de fumar. Já foi algo que os meus pais já passou para a gente, né? Meu pai e minha mãe, principalmente meu pai, era daquela pessoa assim. 10 horas já queria que estivesse em casa, porque no outro dia quem ia trabalhar cedo era ele. E se passasse 5 minutos, o couro descia. Meu pai sempre foi daquele pai assim mesmo. Então assim, graças a Deus, nessa parte fui muito tranquilo. Eu era assim uma pessoa muito brava, muito revoltada. Sabe, não gostava muito da família, sei lá, uma natureza minha assim. Eu lembro que meu irmão gêmeos comigo, né, ele teve paralisia infantil. E toda a raiva que eu tinha, eu descontava nele, na perna dele. Parece que era o meu prazer, era isso. Entendeu? De pegar ele e fazer, com toda a briga que tinha, que minha mãe vinha discutir comigo uma coisa, era sempre o meu irmão que eu pegava para descontar a minha raiva nele, porque eu sabia que ele era uma pessoa indefensiva, não tinha força, não tinha um crescimento na perna, porque não acompanhava conforme o crescimento que ele crescia. Eu ia lá e era uma pessoa muito rebelde dentro da minha casa. Você sentia mais forte do que ele. Sim. E aí você descontava a raiva, aquilo que você estava sentindo. Tudo nele. Talvez uma repreensão dos pais, você ia lá e descontava nele. Tudo nele. Eu era uma pessoa que eu falo que em casa eu era bem rebelde. Essa questão do irmão de ter paralisia e você não, como foi esse episódio? Minha mãe e meus pais falam assim, Antes de falar, você tem quantos irmãos? Estamos em 4, comigo. Tá. 3 irmãos e eu. Eu sou gêmeos, né? E os outros 2 é o mais velho e o mais novo? Isso, e é minha irmã mais nova. Isso, então é o mais velho, vocês 2 e uma mais nova. E a mais nova, Amanda. Assim, pastor, o meu irmão gêmeos, ele tomou vacina de paralisia infantil na época. E eu tive uma doença que na época chamava simioto, que praticamente levava à morte quase todas as crianças que tinham essa doença na época. Minha mãe fala que eu fui ter essa doença com 5 meses de idade. E eu não tomei a vacina de paralisia infantil, eu não podia tomar. Porque se eu tomasse, ia piorar mais a minha situação ainda. Por conta da situação que eu me encontrava. Eu não tomei, não tive esse problema de paralisia infantil. E o meu irmão que tomou a vacina na época, ele teve paralisia infantil. Que coisa, uma história que não dá para entender muito. Inverteu. Aí eu tive esse problema de doença, né, simioto, que os médicos já falaram para os meus pais que eu não ia sobreviver
Era 98,8% que ia sobreviver. E meus pais falaram, olha, então se meu filho tiver que morrer vai morrer em casa. Eles assinaram um testado, um negócio que o hospital pediu lá na época, que eles não se responsabilizavam pelo que fosse acontecer comigo. Minha mãe e meu pai tirou eu do hospital, pele e osso, praticamente morto, e tô aqui. Né? E eles conheciam já o poder de Deus? Não sei assim, eles nunca falaram assim que nessa época eles iam para alguma igreja ou alguma coisa, mas acredito que sim, viu, de alguma forma, porque depois eu lembro que quando nós crescemos, a minha mãe nunca foi assim firme, membro da igreja. Mas eu lembro ainda quando criança, que eu lembrava que minha mãe ia estar na tarde da bênção na própria quadrangular. Na época ela era na tarde da bênção, a gente era pequena, ela levava a gente. Eu lembro campanha no ginásio de esporte que tinha, que teve uma época que até trouxeram o Arlindo Barroso, que naquela época então era o Bozo. Eu tinha por volta de 7 anos de idade, eu estava nessa campanha, eu lembro como se fosse hoje. Então minha mãe, assim, ela sempre foi uma frequentadora, nunca uma membro, agora sim que elas são, mas sempre foi uma frequentadora, sempre foi uma mulher de fé, né? E hoje eu estou aqui, né? Tirou da mão dos homens, colocou na mão de Deus, e hoje estou aqui, porque Deus tinha um propósito. E aí você foi crescendo e foi crescendo com essa rebeldia. Sim, né? Fui crescendo com essa rebeldia, né? Na escola, ia mal na escola, sempre foi assim. Tanto é que a minha conversão se deu numa briga entre eu e o meu irmão mais velho, o Gelson. Eu lembro que foi hoje, uma sexta-feira, um sábado, dia 13 de agosto, chuvoso. Eu com meu irmão tinha brigado, e meu irmão mais velho também era igual eu. Sempre foi bravo, personalidade forte. Falei, ó, e meu irmão pegou e falou assim pra mim, olha, a mãe vai pra igreja. Se você não for pra igreja agora com a mãe, você vai tomar uma que você nunca mais vai esquecer. E ele não ia na igreja? Não ia. Só minha mãe, como eu falei, sempre foi frequentadora. Nunca membro, sempre foi frequentadora. Falei, quer saber de uma coisa? Eu mais novo que meu irmão bem mais alto, forte, eu mais novo. Eu peguei e falei, quer saber? Eu vou mesmo, não é porque você tá mandando não, é pra não meter a mão na sua cara. E peguei e fui pra igreja. Pela primeira vez, 13 de agosto de 94, com 15 anos de idade, um dia chuvoso, porque eu briguei com meu irmão e estou até hoje. Como foi essa? Falo que... porque, na verdade, eu estava lembrando que eu tenho um amigo, né, que foi o meu amigo que me ganhou para Jesus, e a gente tinha um negócio que era, tudo que ele falava, eu meio que ia contra, a gente não batia muito, mas a gente era amigo. E um dia ele me convidava, ele se converteu e me convidava para ir na igreja. Eu xingava ele, que eu não queria ir na igreja. E aí um dia ele pegou e falou assim, então não vai. Eu falei, quem que é você para falar que eu não vou? Eu fui, só para ir contra ele, né? Ele falou, então não vai, fica aí, não quer ir na igreja, não vai. Eu falei, você não manda em mim, eu vou na igreja. Eu fui me converti. Né? Então foi mais ou menos, parecido. Assim. Você falou, eu vou porque eu não quero brigar com você. E fui, e tô até hoje. E como que foi assim, a sua experiência de chegar na igreja? O que mais te impressionou? A música, a palavra? Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Eu lembro como se fosse hoje, na época eu trabalhava numa gráfica, que os donos da gráfica eram da igreja. E eu nem sabia que eles eram da igreja. Eu vi lá, eles lá. Foi a primeira pessoa que eu vi quando cheguei na igreja. Cheguei, lotada, a catedral cheia de gente, eu era muito curioso, tudo eu perguntava. Mas vem aqui, por que bate palma? Eu como se fosse hoje. Eles iam lá em Salmos 47, bater palma, essas coisas, iam me ensinando. Eu gostei, só que assim, eu lembro que era uma época, em agosto, setembro, estava chegando, e eu fazia parte da fanfarra da escola. E a maioria dos ensaios era final de semana, justamente horário de culto. Então, assim, eu ia na igreja e ia para fanfarra. No final de semana eu ia para a igreja e pegava fanfarra também. Isso até não era um fator contrário para mim não ficar firme na igreja. Só que aí, sabe quando as pessoas foram se aproximando, os irmãos, o meu irmão gêmeo já fazia 3 meses que estava vindo para a igreja. Ele veio de uma forma assim, foi receber o convite, na época Fábio Mota, Rubinho, e veio para a igreja há 3 meses, antes de mim. Aí eu fui gostando, fui vendo o ambiente, sabe, fui deixando aos poucos Deus de alguma forma trabalhar comigo, e estou aí até hoje. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive problema de saúde. O que eu não tive de vício, o que eu não tive de álcool, de droga, o meu problema foi saúde. Como assim? Você teve o primeiro lá, o semioto, isso, né? Que consequência disso, trouxe graves pneumonias,
ainda com 8 anos, 7 anos, bronquite crônica asmática das piores que tinha, né, várias vezes. Eu lembro que quantas vezes eu de madrugada, minha mãe tossindo sem parar, minha mãe levantava com remédio, uma coisa, fazia inalação, pneumonia. Já mais de 7 vezes fui internado em estado grave por pneumonia. Até hoje eu tenho trauma, por incrível que pareça, mas até hoje eu tenho trauma de agulha. Sempre que eu vou fazer exame de sangue, alguma coisa, eu não gosto, sabe? Até hoje, de tanta picada que eu tomei quando eu era criança. E a pior foi a bronquite, né? A bronquite, eu lembro que chegava essas épocas de inverno aqui, para mim o inverno era o inferno. Porque se fosse, até já na igreja, por quê? Porque assim, eu estava na igreja, mas eu não buscava cura. Eu via as pessoas ser curadas, eu via as pessoas aquilo, e para mim estar ali era o suficiente. Era assim que eu achava, estar na igreja era o suficiente. Mas quando chegava essa época de inverno, por exemplo, se fosse aí há 13 anos atrás, 12 anos atrás, eu não poderia estar aqui agora, porque eu estava com falta de ar. Mas falta de ar mesmo, quase nada, assim, sabe? Já casado, quantas vezes eu acordava de madrugada, a minha esposa acordava de dormir, levantava para ver o que estava fazendo, eu ia no fogão, esquentar um caldeirão com água e enfiava a cara ali, ó, para ver se aquele vapor quente do calor conseguisse abrir o pulmão meu, que estava trancado, assim, sei lá, foi um sofrimento há anos isso aí. Eu falava para Deus que eu queria ser normal igual aos outros. Era o que eu pedia para Deus, que eu pudesse ser igual normal igual aos outros, que eu não aguentava não correr um quarteirão, que eu já ficava desse jeito. Não podia jogar a bola, que eu já ficava desse jeito. Tudo que eu pudesse fazer, a bronquite principalmente era um fator que ia contra. Fruto de uma sequela dessa doença que eu tive, que atingiu principalmente os pulmões meus quando eu era criança. E a bronquite foi um milagre que eu recebi, que foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida. Conta pra gente. Tá. Foi em 2004, na Capela do Narciso Gomes, ali onde é hoje, quando inaugurou, nós saímos da rua Sabiá, foi para ali, para o prédio que é hoje. Não, foi antes, era na rua Sabiá ainda, numa casa de uma família. Na época era o pastor Sérgio Curto que estava lá. Eu estava num culto e era época de frio, eu estava com falta de ar. Peguei, dobrei o joelho, comecei a chorar, falei, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Não aguento mais, quero que o Senhor dê um jeito em mim. Quero que o Senhor dê um jeito. Acabou o culto, chamei o evangelista Sérgio Curto do lado, pastor, falei com ele chorando. Ele falou, você crê? Você acredita que ele levou sobre si as suas enfermidades? Falei, sim. Eu lembro que eu fosse hoje, ele pediu para tirar as sandálias do pé, mandou ficar descalço, ajoelhei, ele orou com as mãos em cima do meu pulmão, e em volta dele estavam os auxiliares da época, Edson Natal, Everton Enorme, e oraram. Oraram, acabar a oração, amém, e esqueci. No outro ano que entrou, em 2005, que eu ia trabalhar de bicicleta, era cada neblina que eu pegava, ia trabalhar. Só que quando cheguei na empresa, as pessoas, essa época do frio, chegava na empresa, as pessoas falavam assim, nossa, respira um pouco, você não está conseguindo nem conversar com a gente. E nessa época as pessoas falaram assim, você está fazendo algum tratamento para bronquite? Eu falei, não, você está normal. Aí que eu fui perceber, depois de um ano quase, que eu tinha sido curado, porque eu esperei chegar o inverno do outro ano, que era mais nessa época do ano que atacava. Nossa, aquela época, depois que caiu a minha ficha, eu falo que eu inalava de propósito tanta neblina, fazia questão de comer neblina, porque você sabe, é tanto tempo naquela situação que você não acredita. Né? Que você acredita, mas você fica assim, e todo dia que eu ia trabalhar naquela época, eu inalava, mas inalava mesmo, eu saía pra fora sem camisa, porque eu queria ver mesmo, nada, eu tava como se fosse uma pessoa normal, corria. Eu pegava para correr 2, 3, 4 quarteirão para ver se eu ia ficar com falta de ar, não dava falta de ar. Depois de um ano, que eu esperava de novo a época do ano chegar, que eu fui perceber que Deus tinha me curado da bronquite. Acabou esse negócio de esquentar caldeirão de madrugada, levantar de madrugada, não tinha mais nada disso. Foi uma das melhores experiências que eu tive com Deus. Né? Fora algumas outras também que eu tive, né? Essa foi uma das maiores. Então Deus te curou dessa bronquite aí, dessa sequela que teve lá do início da sua vida. Lá no início. Né? E que a medicina fala que não tem cura, tem tratamento. Por quê? Porque eles falam que
toda a alergia, que bronquite é considerada uma alergia. A vida inteira minha foi em hospital, foi em médicos, minha mãe tratando nós desde criança. Um com paralisia infantil, condenado a não andar mais, e o outro a vida inteira, pneumonia internado, bronquite, que vinha acompanhando, de madrugada minha mãe não acordava, porque eles falam que isso é uma alergia. E todos os médicos falam que a alergia não tem cura. E era isso que eu colocava na cabeça. Mas até que chegou nessa época eu falei, não, mas para o senhor tem cura. Você, nessa época, você já era casado quando Deus deu essa cura? Me curou? Para você Sim. já era casado? 2 anos de casado. Casado. Então foi uma grande experiência. E o seu desenvolver na igreja, como que foi? Foi tranquilo? Amizades? Te abraçaram? Sim. Ótimo. Eu vim numa época, até um pouco antes, eu estava conversando com o pastor Adriano, mostrando as fotos. Eu falo que a minha época, assim, foi uma época maravilhosa, assim, sabe, quando eu vim. Porque vim num grupo que a gente, por exemplo, saía da escola às 11 horas da noite para se reunir, encontrar na catedral e ali ficava orando meia-noite, meia-noite e meia. Esse foi o ambiente que eu encontrei na igreja. Na época era culto das 5, hoje é 4h30. Na época era culto das 5, acabava o culto das 5, a gente se reunia na praça com violão. A gente vinha para a igreja de a pé, cantando louvores. Então assim, o povo que estava com o meu irmão, andava com o meu irmão na época, fosse que me abraçaram. E era uma turma assim, que não ia lá para orar, ia lá para buscar Deus, né? Era uma época assim que todo mundo, até hoje eu respeitava todo mundo, mas em época assim que eu não tinha, eu abracei tudo que tinha abraçava, era juniores, na época era juvenis. Eu lembro que eu sou juvenis, Marcelo Bretanha é nosso professor, depois Jovem Sérgio Tamiás, tudo que tinha abraçava, desde retiro que fazia, qualquer feriado que tinha, eu estava lá nos retiros, tudo abraçava. Era uma coisa assim que a própria experiência das pessoas que vieram me abraçar me ajudaram nisso. Porque eram pessoas que eram de oração, a gente se reunia naquela sala hoje que dá o plantão espiritual, acabava a escola dominical lá na catedral, e a gente ia naquela salinha orar. Eu falo assim, quando eu era do mundo, antes dos 15 anos para trás, mesmo a minha mãe sendo uma frequentadora não assídua da igreja, a gente era muito católico. E eu já frequentava tudo, catecismo. Eu não perdia um catecismo no domingo de manhã. Então assim, sabe, a gente fala, então por isso que eu abracei bem a escola dominical também, porque eu falo que ali a gente aprende que é certo, né? Então, e a gente se reunia ali para orar naquela salinha quando tinha acabado a escola dominical. Então eu me abracei com um grupo que era desse jeito. Isso me ajudou muito na igreja hoje. E hoje, qual é a sua função na igreja? O que você tem exercido aí? Bom, desde a época de Narciso Gomes, quando eu frequentava lá, frequentei mais de 15 anos lá. Na época que era lá embaixo, na Rua Sabiá. E aí saí de lá, quando nós mudamos para cá, em 2009, que era o Marcos Campos. Desde a época de lá, sempre fazia parte do Ministério de Louvor. Lá eu era professor de escola dominical, já fui líder de homens lá depois que eu casei, e professor de escola bíblica. E hoje aqui no Ais Maria, faço parte do louvor, né, como ministrante do louvor, vocalista, sou professor de escola dominical aqui. E a gente aqui tem um grupo de teatro também, né, que é algo que eu amo fazer, porque o meu irmão mais velho foi ator. Né, ele foi ator de teatro aqui e eu gostava disso, né, eu via, e é uma coisa, um dom que nós pegamos também. E um pouco desse dom que Deus nos deu, também a gente ajuda aqui como pode, né? Com teatro, alguma coisa, que é uma forma de evangelizar através disso. É interessante que, como os dois, né? Tanto o Emerson quanto o irmão gêmeo, que é o Ederson, né? Teve uma questão, um problema, né? Inicialmente quando criança, e os dois estavam condenados a não viver, entre aspas, né? A ter uma dificuldade. Você, na verdade, nem viver mesmo, né? E ele vivendo com problema. E hoje a gente vê, por exemplo, o Ederson no louvor, né? Totalmente envolvido, tecladista de mão cheia, toca baixo também. Eu sempre que ele vai lá, ele toca. Ele ainda continua lá no Narciso Gomes. E você, né? Mesmo depois passando, tendo essas sequelas, o que Deus fez. Então, 2 crianças que estavam condenadas, né? E hoje estão servindo a Deus no altar. Isso é o poder de Deus. Não sei se você, querido telespectador, está nos vendo aí. Às vezes você está numa situação como essa,
ou tem alguém na situação, alguém que você ama numa situação que você não vê saída, realmente você não encontra saída para resolver esse problema. Existe um Deus que pode fazer na sua vida o que fez na vida do Emerson, o que fez na vida da família dele. Eu tenho certeza absoluta, se você quiser, se você buscar ao Senhor enquanto se pode achar, se você se abrir para Deus, Deus pode fazer. Não é verdade, Emerson? É verdade. E o engraçado é que o meu irmão mais velho, que foi um pivô de eu ir na igreja, meu irmão, ele tinha no quarto, que nós dormíamos todos juntos, o estúdio dele. Ele gostava disso, ele colocava microfone lá, enchia a parede de fotos de artista, e aí quando nós invadíamos o espaço dele, ele brigava. Foi um dos motivos da briga aquele dia. Esse meu irmão, ele sempre foi ignorante para o evangelho, sempre foi. Mas eu lembro, em 7 de dezembro de 2001, ele sofreu uma grave queimadura na Nestlé, com água quente, mais de 105 graus, não lembro, que quando foram pegar ele, a pele dele esticava junto com a roupa, parecia queijo. E estava condenado à morte. Os médicos falaram, o rim quase sem funcionar, que é a queimadura, o primeiro órgão a sentir é o rim. E eu com a minha esposa que fomos lá naquele hospital, eu vi uma Bíblia ali e começamos a falar. Para esse mesmo irmão, que foi um pivô, de eu vir para a igreja da forma que eu vim, falamos, ele aceitou. Isso foi dia 7 de dezembro de 2001. No final do ano, daquele mesmo ano, meu irmão, sem pele, algumas partes do corpo que teve que arrancar inteira, com a carne viva, estava descendo as águas do batismo, em dezembro de 2001. 7 de dezembro foi um acidente, Deus restaurou de uma forma tão rápida, que no final daquele ano, meu irmão está descendo ao batismo. E hoje meu irmão está na igreja, o Gelson, chegou a trabalhar na rádio, todo mundo conhece, está uma bênção. Ele, os meus sobrinhos também, tudo toca na igreja, e está aí. Então, um fato curioso, legal, interessante, porque o mesmo irmão meu que usou aquele argumento de violência para que eu pudesse vir para a igreja, foi o mesmo irmão que Deus falou para mim e para minha esposa, né? Vai lá para o hospital, fala de mim para ele. E hoje está aí na igreja aí também, firme e forte, servindo a Deus. Bom, gostaria que você deixasse um convite, nós estamos gravando aqui na Capela do Aécio e Maria, para os cultos aqui, que são de quarta às 7h30, culto da família, sábado 7h30, culto de Cura e Libertação, e domingo 7h30, culto de celebração, de louvor, culto da família. Por favor, fique à vontade. Isso. Bom, fica o meu convite a vocês, né, para fazer parte desta família, né, a família de Deus. Aqui, estamos aqui na Capela do Aécio e Maria, né, os cultos aqui são de quarta-feira às 7h30, sábado às 7h30 e domingo também às 7h30. Fica aqui, você é nosso convidado especial. Você que está passando por um momento difícil na sua vida, talvez como eu, problema de saúde. Eu fui uma pessoa que sempre tive problema de saúde. Até que Deus restaurou a minha saúde física, a minha saúde espiritual. Hoje eu estou aqui para falar para você também, que na vida nossa não acontece nada por acaso. Tudo tem um propósito. E que quem dá a última palavra é Deus. Muitas pessoas, principalmente da parte da medicina, vieram dar a última palavra para mim. Mas Deus tinha dele. E hoje eu estou aqui. Fica aqui meu convite para você, meu querido, minha querida. Aqui você vai ser bem recebido. E também na nossa igreja, né? Há várias capelas, na própria catedral. Fica aqui meu convite. Se todas as portas fecharam para você, quero que você saiba que o nosso Deus é o Deus de portas abertas. Ele tem porta aberta para você. Depende de você, como um dia também dependia de mim. Fique o nosso convite, você é o nosso convidado especial. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Emerson, obrigado, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. É isso daí, o convite está feito, agora depende de você. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com a oração da fé, feita pelo Bispo Brocanelli. Até já. A
família quadrangular a cada dia está maior. Vem aumentar as suas fileiras ainda mais. Traga a família, os amigos, os vizinhos. Venham todos para a Catedral da Paz. À noite temos os cultos e reuniões especiais da família, do empresário, dos jovens. Durante o dia temos as tardes da bênção e em todo o tempo o plantão espiritual. Frequente com alegria a nossa Catedral da Paz. Rua Padre Manuel da Nóbrega 141, Belvedere, em Araras. Estamos de volta, último bloco, e é momento de bênção, de oração, o momento mais especial do programa, onde o nosso bispo Brocanelli vai orar por você. Prezado e querido telespectador, é chegado o momento da bênção. Conforme o nosso costume, eu vou levantar a minha mão. E se você quiser, poderá colocar a tua mão na minha mão. E através desta oração e esse ponto de contato, certamente a bênção de Deus acontecerá em tua vida. Ó soberano Deus e eterno Senhor, nesta hora levantamos este clamor com fundamento na palavra do Senhor que nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta pessoa está precisando, meu Pai, de uma bênção, e o Senhor tem muito mais para dar do que propriamente o que ela está necessitando e está buscando nesta hora. A nossa oração, nossa súplica intercessória, repreendendo todos os males, expulsando deste corpo, desta vida, desta alma, desta família, desta indústria, desta empresa, deste comércio. A bênção há de se manifestar pelas promessas do Senhor, que são imutáveis, infalíveis, imortais e imorredoras. O pedido é no nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Prezado e querido telespectador, estou devolvendo a palavra ao responsável por este programa. Da minha parte, quero dizer, fique com Deus e fique em paz. Tenho certeza que você foi abençoado com essa oração. Estamos finalizando e aqui alguns avisos para você. Primeiro, amanhã, segunda-feira, você que está nos assistindo no programa inédito no domingo, né? Amanhã, segunda-feira, teremos uma celebração DR toda especial na Catedral da Paz. Começa às 19h30. Lembrando que normalmente a reunião de jovens começa às 20h, mas quando é a celebração DR, ela antecipa um pouquinho, então 19h30 a celebração vai começar. Hoje, domingo, tivemos culto, na verdade estamos tendo o último culto da Ceia do Senhor. Se você não pôde participar de nenhum desses cultos, na próxima terça-feira, às 15h, teremos o 6º culto. Então, se você pode estar conosco, vai ser muito bom, a mesa do Senhor te espera. Não posso na terça-feira. E agora? Temos o 7º culto no próximo domingo. Isso, no próximo domingo às 7h da manhã. Então, não deixe de participar da Ceia do Senhor. É a comunidade quadrangular se reunindo para participar do pão e do suco de uva, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Algo muito importante que não devemos esquecer. Tá certo? Finalizamos o nosso programa e a reprise desse programa vai ser na quarta-feira, às 12h30, tá bom?
Um forte abraço, Deus abençoe e uma ótima semana, cheia de ótimas notícias também. Um beijo no seu coração e fique em paz.